Uma temática que aqui trazemos em cada semana, numa parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Agora falamos com Dom Manuel Felício, o Bispo da Guarda. Cumprimento uma vez mais. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. É uma entrevista que nós fazemos, claro, no contexto do Natal, também para assinalar os 50 anos de ordenação sacerdotal, que ocorreram já em outubro, e, curiosamente, gravámos esta entrevista quando assinala 21 anos de ordenação episcopal. É verdade. Comemorações que ficam na história deste ano de 2023. Na história deste ano fica também essa declaração que fez também à comunicação social de que espera que o novo bispo seja conhecido até à próxima quaresma, que que começa no dia 14 de fevereiro. Quer isto dizer que este é o último Natal como Bispo da Diocese da Guarda? Eu espero que isso aconteça e com certeza que a minha Diocese será sempre essa, mesmo depois será sempre esta Diocese da Guarda. Certamente, noutros trabalhos que a gente tem para fazer, a vida não para e enquanto Deus nos der alguma força, temos que a aplicar da melhor maneira. E eu, como referi aqui na declaração que fiz à comunicação que aqui se encontrava, já em 2019 propus ao Santo Padre um outro trabalho diferente deste, porque entendi que em 2019 a Diocese estava num virar de página e era lógico que nessa ocasião pudesse haver também um virar de página em relação ao Bispo que presidiu a Diocese. Claro que depois veio a pandemia, 2020, 2021 e depois vieram também outros eventuais atrasos que motivaram que estejamos aqui, mas pronto, estamos aqui disponíveis para aquilo que Deus nos pede em cada momento e também neste momento. O que é que foi esse virar de página na Diocese? Houve uma assembleia com representantes todos? Sabe, habitualmente aí as dioceses mais ou menos programaram o seu sínodo diocesano. Eu entendi que a Diocese da Guarda não tinha o amadurecimento suficiente para fazer um sínodo. E então resolvi com os conselheiros que me acompanham, em vez de convocar um sínodo, convocar uma Assembleia Diocesana de Representantes que durante 3 anos, 14, 17, nós procuramos fazer em caminhada sinodal. Foi esse o nome que lhe demos. Caminhada sinodal. Baseada nos grandes temas do Vaticano II, aplicados à Diocese. E, com certeza, fez aquilo que foi possível. Tudo pode ser melhor, não é? Não é o ideal, mas eu estou convencido que estes 3 anos de caminhada sinodal podem ser inspiradores para a convocação de um sínodo. E nessa Assembleia Diocesana nós aprovamos orientações, 33 proposições, que eu depois, em carta pastoral, compendiei em 6 orientações, 6 opções de fundo para a pastoral desta Diocese. E que estão registadas e estamos agora a procurar aplicá-las. E essas 6 opções fundamentais, elas têm a ver com a reorganização territorial da Diocese? E esse é um dos aspectos, mas tem a ver, sobretudo, com as grandes linhas que são as linhas da evangelização, é as linhas da celebração e é as linhas também da ação social e caritativa, é as linhas também da participação generalizada, o mais generalizada possível, de todos os fiéis na vida das comunidades e, essencialmente, são estas as grandes linhas que eu coloquei como 6 capítulos desta carta pastoral a que dei o título Guiados pelo Espírito, Igreja em Renovação. E também, fruto da Assembleia Diocesana, também foi nomeada uma comissão de reorganização pastoral da Diocese. Essa comissão trabalhou durante um ano e meio e publicou os seus resultados, que estão publicados e conhecidos de toda a Diocese. E agora estamos a tentar aplicá-los, desde os serviços da Diocese reorganizados, os próprios arciprestados também reorganizados, e agora há um mundo à nossa frente que é a reorganização em termos de unidades pastorais, que isso não envolve não apenas um descrever no papel
quais são as unidades pastorais, mas novo estilo de trabalho dos sacerdotes, de quem lhe preside, com o povo que lhe está confiado, para que isso seja possível. Claro que esta proposta que o Papa Francisco nos acaba de fazer, de queremos uma igreja encaminhada sinodal e com uma espiritualidade muito própria, feita de silêncio, feita de oração, feita de diálogo e partilha, pode inspirar, estou convencido, esta espiritualidade há de inspirar o caminho a seguir para as unidades pastorais, que é o passo que nós temos que dar. Porque uma diocese com 365 paróquias, com 225 mil habitantes, é o que nós neste momento temos. Quando eu cheguei aqui eram 260, há 19 anos eram 260 mil, agora somos 225 mil, com certeza que isto tem que levar, quer os sacerdotes, quer os serviços diocesanos, quer o povo de Deus em geral, a ver que tem que haver aqui caminhos novos. Na sequência da Assembleia que convocou, das conclusões, decidiu então em 2019 pedir a resignação ao Papa Francisco. Sim, senhor. Na origem desse pedido está também a necessidade de combater casos de abuso sexual aqui por membros do clero na diocese? Atenção, a Diocese da Guarda, em relação a este problema dos abusos, ela teve um caso que antecedeu todos os outros. Em 2012, houve um caso que foi a tribunal, esteve em tribunal, no caso, o Tribunal do Fundão, durante 7 anos e resultou na decisão final, feita pelo tribunal, de condenar o acusado e as vítimas também recomendar que se acompanhassem. Ora bem, isso foi o que aconteceu e não se falava nas outras dioceses que tal acontecesse. Depois é que, por volta de mais tarde, talvez já 2019, 2020, é que veio este problema a colocar-se mais e então a Conferência Episcopal Portuguesa resolveu criar uma comissão independente, mas financiada por ela, para que essa auditoria se fizesse a si própria. A Igreja resolveu auditorar-se a si própria. Portanto, não conheço nenhuma outra instituição em Portugal que tenha feito isso, uma revisão sobre si própria, sobre este problema concreto. E nesse aspecto a Igreja tomou a dianteira. E apareceram os resultados, foram conhecidos em março de 2023, não é? E esse período foi um período bastante com alguma dificuldade. Porquê a dificuldade? É que há, por um lado, aquilo que se identifica e, por outro lado, um contexto que se cria e que permite até as pessoas avançarem com hipóteses verdadeiras ou não verdadeiras, se verá. E isso criou algum clima de alguma instabilidade, não é? E aqui na Diocese da Guarda também esse clima de instabilidade existiu e, portanto, desde os 3 casos que foram indicados e que foram tratados devidamente e chegaram ao seu termo, neste momento estão todos os casos com uma conclusão tirada, não é? Mas criou alguma dificuldade, alguma instabilidade. Isto veio a propósito de me dizer, estes problemas aconteceram, criaram consequências, sem dúvida. Mesmo quando a verdade foi estabelecida e a justiça funcionou, se tiraram conclusões e se aplicaram essas conclusões, há sempre uma instabilidade que fica. E eu dou conta que isso acontece. Aliás, mesmo nas nossas conversas entre sacerdotes, a gente conversava e dava conta que o clima era mais tenso todo este período, porque o que se ouvia, aquilo que se dizia, e umas coisas mais fundamentadas, outras menos, e não sabiam às vezes quais eram as fundamentadas e quais eram as que não eram fundamentadas. Isto criou entre nós padres, e eu também me incluo, alguma, não digo desconfiança, mas instabilidade. Eu vivi situações que preferia não viver. Interessa-nos também aproveitar a ocasião para olhar a sua biografia no contexto destes 50 anos de ordenação sacerdotal, os últimos 21 anos como bispo, não é? Depois, se olharmos para os períodos anteriores, foi a docência que levou muito do seu tempo, muito da sua paixão também. A investigação teológica foi uma prioridade na sua vida. Olha, a docência realmente esteve sempre presente na minha vida
até que fui chamado a estas funções episcopais, não é? E depois a docência passou a ser de outra maneira. Todavia, na minha vida de padre há essencialmente três etapas. Uma etapa foi o princípio, uma dúzia de anos como pároco em Mangualde, da qual conservo as melhores recordações, porque foi lá também que me ordenei sacerdote na igreja paroquial de Mangualde. A segunda etapa foram mais ou menos 12 e meia de anos que eu passei no seminário, em Viseu no seminário, na Universidade Católica, nos serviços diocesanos, foram a parte do bolo assim bastante significativo. E depois houve esta parte dos 21 anos, que é a parte mais extensa. Neste momento é a parte mais extensa que eu estou a viver. Com certeza, cada uma destas etapas teve a sua importância. A primeira etapa, a etapa do começar, a etapa de nós fazermos experiências, a etapa do entusiasmo que nós levamos para a prática pastoral, para o contato com as pessoas, as expectativas que têm a nosso respeito. Essas expectativas umas vezes foram inteiramente cumpridas, outras vezes também sentimos que vamos mais longe, mas ainda hoje tenho pessoas que me visitam dessa primeira etapa, me visitam aqui precisamente a lembrar esse início de atividade. A segunda etapa é uma etapa, digamos assim, mais madura. Eu estive como formador no seminário maior, com certeza que e ao mesmo tempo acumulava com aulas na Universidade Católica, mas também responsabilidades acompanhando a administração. Nunca tive responsabilidades na administração como tal, mas o bispo diocesano encarregava-me de fazer a interface, a relação dele com a administração que se fazia na universidade. A terceira etapa... Ainda antes da terceira etapa, permita-me, o Instituto de Estudos Teológicos em Viseu deve-lhe muito. Ora bem, isso acontece o seguinte, um mandato que eu tive desde o princípio do bispo que me ordenou bispo, e do bispo anterior que me mandou para Lisboa, para a Universidade Católica, mandou-me para Lisboa, para a Universidade Católica, e vens para ajudares a renovar os estudos teológicos do seminário. E eu, cheguei a Viseu em 1990 e vi que sozinhos nós não podíamos evoluir. E então propus ao bispo, ao meu bispo, olha, temos que avançar aqui com cooperações. E a primeira cooperação foi com Lamego. Depois a segunda cooperação foi com a Guarda. Mal eu imaginava que essa foi decidida comigo, pelo meu antecessor, o Sr. Dom António dos Santos. E depois veio uma terceira cooperação, que foi Bragança. E é verdade que neste processo nós criámos um Instituto Superior de Teologia de Viseu, onde eu fui diretor durante 10 anos, não é? Durante 10 anos que fui o diretor. Portanto, esse foi um instrumento que nos ajudou bastante, quer na formação dos sacerdotes, quer também na formação de leigos, porque tivemos um tempo de termos ali a escola, de termos ali as ciências religiosas, a licenciatura em ciências religiosas, que preparou vários professores de educação moral religiosa católica e também outras pessoas que não foram professores, mas com a componente pastoral. E depois ficou isto orientado. Vieram depois outras evoluções que nos obrigaram a interromper esse processo. E vamos a ver, agora estamos a repensá-lo. E a terceira etapa é a etapa em que me desinquietaram em 2002, não é? Pronto, o senhor Dom José Policarpo entendeu que devia me bater à porta, bateu à porta, com certeza que ele tinha sido o meu reitor no Seminário dos Olivais, e também várias vezes conversava com ele sobre vários aspectos, com certeza que não foi ele que nomeou, mas já sabemos, foi ele que cooptou. Dom Manuel Felício, que mensagem quis deixar neste Natal, seja aos diocesanos da Guarda, seja aqueles aonde chega a sua mensagem? Olha, a minha mensagem neste Natal, ela vai nesta direção. Perante uma sociedade e perante as pessoas a sofrerem tanto e com tanto um clima de insegurança e de desconfiança em relação a instituições que são essenciais, nós queremos lhe transmitir um sentido de esperança e um sentido de segurança. É verdade que há insegurança quanto à política, é verdade.
Isso está dito, mas nós sentimos-lo todos os dias. Desconfiança quanto à política, sentimos-lo todos os dias. Que há insegurança e desconfiança em relação à própria justiça, como ela está a ser exercida, sentimos-lo todos os dias e vemos-lo claramente aplicado. E que muitas vezes a culpa tende para morrer solteira, também é verdade. Infelizmente também ainda há alguns sinais positivos. Olhe, esta sensibilidade que o nosso povo manifesta, isto está documentado em inquérito determinado, a sensibilidade que o nosso povo tem de acolhimento aos migrantes que nos procuram, isso é positivo, temos que valorizar e temos que valorizar cada vez mais. E esta Diocese, nesse aspecto, tem também, não digo se apresentar como exemplo, mas tem também um sinal interessante. O nosso seminário menor, que deixou de o ser, mas tem lá as instalações, neste momento está a ser um local onde se acolhem migrantes e se acolhem, acompanham, procuram-se que eles tenham participação na escola, também acesso à saúde, portanto está a acompanhar. E mais ainda, numa cooperação com a Câmara Local, se está a pensar numa aula do seminário e devidamente equipada para receber e acompanhar devidamente estes que nos procuram. É um espaço, uma terra que exige trabalhadores, sobretudo em sazonalidade, mas estamos a trabalhar em cooperação para que isto aconteça. É um sinal positivo que eu também quero deixar aqui às pessoas. Agradeço-lhe, Dom Manuel Felício, ter partilhado connosco memórias de um percurso de vida e também esta mensagem por ocasião deste Natal. Muito obrigado. Então, também eu agradeço a continuação esta oportunidade. Está bem? Muito obrigado. Para quem nos vê, eu, de facto, os votos de que o Natal